Bem, é agora então a altura de entrarmos para a análise destes assuntos que acabamos de descrever. Bem, e só contamos para esta edição com o analista que nos vem falar de Estocolmo, na Suécia, que é nomeadamente o Wellington Calazans, a quem eu saúdo e dou as boas-vindas. Muito boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Armanda. Boa noite aos colegas da TPA e a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Bem, vamos então começar por Israel, não é? Que vai enviar especialistas a Washington para discutir a intervenção a Rafah. A pergunta que faço a si, Wellington, é: o que é que poderá sair desta conversa que ainda não foi dito direta ou indiretamente a Netanyahu? Bem, na prática, isso significa encontrar uma maneira Sim. de não parecer um apartheid. Não é? Certo. Vão tentar encontrar mecanismos para que um apartheid pareça outra coisa, porque todos sabem, não é preciso ser especialista em nenhum tipo de ação militar para saber que o ataque ao Rafah, aquela região está povoada por refugiados, e esses refugiados não terão para onde ir. Isso significa extermínio. Então, nada pode suavizar tamanho sacrifício de milhões de pessoas, e essa conversa é uma tentativa de dosar aquilo que foi dito na edição de ontem aqui pelo colega Issael Agostinho, entre a necessidade de, numa pré-campanha, o presidente norte-americano não parecer que apoia um genocídio, ao mesmo tempo em que ele doa armas e promete sempre, através dos Estados Unidos da América, não como pessoa, né, mas como presidente da República, as armas, e promete apoio incondicional a Israel. Então, a crítica que é feita a Israel, ela é sempre uma crítica pessoal, mas a prática é que o Estado norte-americano continua apoiando tudo aquilo, o que faz com que a situação continue, e aquela proteção que eu mencionei ontem, inclusive você questionou junto ao colega Issal, e ele acabou por concordar comigo de certa forma, é uma realidade incontestável, entendeu, Armanda? Não é uma coisa que possa ser suavizada. O que existe hoje na faixa de Gaza, e agora com essa possibilidade de aprofundamento dos ataques no Rafah, isso significa uma impossibilidade de fuga de pessoas que já estão sem teto. Né? Nunca é demais lembrar que campos de refugiados já foram atacados, hospitais, creches. Então, todo esse conjunto de perversidade agora poderá vir a ser aprofundado, o que será uma catástrofe humanitária sem precedentes, para além da questão da fome. Né? Porque nunca é demais lembrar que até mesmo a maneira como as doações foram inicialmente feitas através do envio aéreo de mantimentos, aquilo provocou mortes por causa da procura desesperada, de pessoas com fome em busca de alimento, causando uma série de pisoteamentos e outras coisas entre os famintos. E é disso que se trata. São famintos em desespero, e essa conversa não vai ajudar em nada a suavizar o que chamam hoje, fazendo coro, a proposta sul-africana junto ao Tribunal de Justiça de genocídio. Então, Armanda, não espere coisa diferente do que uma propaganda que tenta suavizar o absurdo. Foi o mesmo que aconteceu na última conversa que Biden teve com Netanyahu, muito recentemente, ainda esta semana? Olha, na conversa recente, Netanyahu foi claro que iria divergir do presidente Joe Biden e disse que iria sim atacar. Houve um pedido para que houvesse cuidado com os civis. A pergunta aqui é: sendo o Hamas um grupo armado que não usa farda, né? Vamos considerar que todos são militares à paisana, né? Então toda a população passa a ser, em potencial, um alvo do ataque, porque não existe uma identificação militar. Certo. E isso aprofunda ainda mais
aquilo que todos têm observado, que é a pretexto de combater o Hamas, ao ataque na população civil, especialmente crianças e mulheres, que, sob hipótese alguma, estariam no campo de batalha do lado do Hamas. Então, a divergência entre o que pensa Netanyahu e Joe Biden, ela está apenas sendo aprofundada do ponto de vista da propaganda. Nada disso estaria acontecendo se a mão firme de um presidente da República e não do cidadão Joe Biden falasse: não vamos mais fornecer armas a Israel. Se isso fosse feito, Israel iria suspender o ataque. Por isso que existe o apoio. E quando eu mencionei ontem Estados Unidos, eu também mencionei Alemanha, França e Reino Unido, porque são esses 4 países que bancam esse tipo de ofensiva contra uma população civil. Israel, que já está, digamos, relativamente isolada no contexto das nações, esta persistência no ataque a Rafah poderá acirrar a sua situação e, acrescentando, poderá arrastar os Estados Unidos da América ou não para esta confusão? Armando, eu faço uma pergunta aqui, apenas retórica, né? Que seu papel aqui é me perguntar, Exato. Você não tem que responder, eu que tenho que responder. Quem foi que vetou o cessar-fogo? Estados Unidos da América, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por 3 ou 4 vezes, agora até falhou a memória. Isso significa que Israel não está sozinho. Isso aí é assim, um apoio envergonhado de países que não podem aparecer como apoiadores dessa catástrofe humanitária que nós estamos testemunhando, que está sendo emitida em tempo real, através das redes sociais, através das televisões independentes. Não é? Então, não existe esse isolamento de Israel. Existiria o isolamento de Israel se houvesse boicote aos produtos de Israel, suspensão das atividades de Israel internacionais. Por muito menos do que isso, os atletas da Rússia não participam de competições. Vladimir Putin, por causa de 6 crianças, está condenado em um tribunal que ele sequer é signatário através da Rússia. Então, tudo isso faz com que a vergonha seja generalizada. Todos que apoiam estão tão envergonhados que fingem estar na ala dos não apoiantes, mas apoiam, enviam armas, matam, estão com as mãos sujas de sangue, Armada. Boa. Que mal, na verdade. Vamos então para outra nota agora relacionada à NATO. A NATO declara que apoia a soberania e a integridade territorial da Arménia. Wellington, saberá em que consistirá efetivamente esse apoio? Sim. A Armênia é um país pequeno, se você for olhar do ponto de vista de influência na região, é praticamente um grão de areia, né, numa praia. Então, é irrelevante, mas serve como base militar para as pretensões da NATO de cercar a Rússia. E, por isso, a Armênia ela já vinha sendo um país que, mesmo com a proteção militar da Rússia, tinha pretensão de ocidentalização e começou a contrariar os russos de uma maneira tal que praticamente os russos lavaram as mãos e deu no que deu. A derrota de uma área que era ocupada por uma determinada população da Armênia e por Azerbaijão. Com o apoio de quem o Azerbaijão está contando? Israel, Turquia, olha que salada, até mesmo o Irão apoia o Azerbaijão. Então, é uma confusão muito grande, é um problema muito difícil de ser resolvido, porque existem ali, Armanda, questões históricas e de origem dos povos que são confundidas. E apenas a questão da Armênia ter o cristianismo também como uma representação forte é que difere um pouco dos demais povos ali da região. Mas a briga entre Azerbaijão e Armênia, ela foi bastante dura para a Armênia, especialmente nos últimos meses,
E essa derrota para o Azerbaijão, ela foi construída com apoios diversos e com o isolamento que a própria Armênia sofreu da Rússia, porque os russos consideraram a Armênia traidora do apoio que havia recebido. Então, é uma questão que não vai ser resolvida agora, mas o país está sendo disputado para ser base da NATO. Então, você vai ouvir aí da possibilidade da Armênia ser membro da NATO, ser membro da União Europeia. Certo. Tudo isso faz parte de uma conquista que estão tentando fazer para normalizar a presença dos países membros da NATO no solo armênio. Então, este apoio declarado da NATO pode ser visto como conveniente, tendo em conta as suas palavras, mas também pelo facto dos dois atores principais já manifestarem alguma intenção de assinarem um tratado de paz, aqui mais a Arménia. Como é que interpreta esta minha colocação? A Armênia já está convencida de que não poderá seguir num confronto com o Azerbaijão para reconquistar os territórios perdidos recentemente, porque não vai receber o apoio militar, não vai receber o apoio bélico e também seria uma contradição da própria NATO lutar contra o interesse direto da Turquia, que é patrocinadora do Azerbaijão nessa investida. Por isso, eu considero que esse acordo que está sendo construído de paz, ele seja um acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia, do ponto de vista do consentimento da instalação de uma base militar. Apenas, mas as divergências e as feridas estão ainda muito abertas e vai ser difícil entre os povos essa integração. Por isso, é uma questão muito mais política e retórica do que, evidentemente, na prática, né? Já que as imagens foram muito duras do sacrifício do povo armênio por parte das ações militares do Azerbaijão. Então, Armanda, quando falamos nessa paz, é uma paz institucional, não é uma paz em que os povos envolvidos abraçam isso como uma nova maneira de encarar o presente e o futuro. Então, por isso que eu digo que é algo que poderá começar, por exemplo, com atos terroristas, com ataques isolados de vingança, e isso não é paz, não é? Isso é apenas uma situação maquiada de que a paz existe. Certo. Eu pergunto-lhe, uma eventual cedência da Arménia, portanto, desses territórios reclamados por Azerbaijão pela Arménia, poderá representar uma manifestação de boa vontade para a estabilidade da região, ou, até certo ponto, vai fragilizar a posição da Arménia, tendo em conta o desejo de soberania, de alcançar a soberania no seu território? Olha, Armanda, não é como se diz, um acontecimento espontâneo. Foi uma derrota militar. Foi mesmo. Então, exatamente isso. Então, diante de uma derrota militar, não há como reclamar de volta, porque não há recursos humanos, recursos bélicos e muito menos recursos financeiros para encabeçar um movimento de retomada do que foi perdido. Certo. Portanto, é apenas uma questão de aceitação, resignação diante do que está posto. Nada mais do que isto. Vamos para a Argentina, onde o presidente eleito completa 100 dias de mandato, para fazermos aqui e ouvirmos de si o balanço destes dias. Altos e baixos, o que dizer? Eu não consigo ver altos, assim com muito otimismo, não consigo enxergar nada positivo. Não é porque, primeiro, o presidente argentino, Milei, ele diz negar o Estado. Então, como é que alguém que nega o Estado ocupa postos de governo para minar o próprio Estado, não é?
Então, essa contradição já o reprova do ponto de vista ideológico. Não há aqui ideologia, e o que chamam de anarcocapitalismo é uma teoria inaplicável do aprofundamento de um neoliberalismo que já foi reprovado em todos os lugares. Certo. Então, os 100 dias de governo de Milei, Javier Milei, ele foi marcado aí, tem sido marcado por derrotas no Congresso, mas em questões essenciais, estranhamente, e com uma minoria realmente expressiva, né, do ponto de vista de tão diminuta que ela ele conseguiu aprovar determinadas medidas que são altamente impopulares, Armanda. Certo. E sabe o que isso significa? Você vai perguntar, tenha calma. Claro que sim. Eu quero dizer o seguinte, que quando o objetivo de uma medida provisória ou de uma medida definitiva lá na Argentina, ela é antipopular, existe quórum, mesmo com uma minoria do governo no parlamento. Ou seja, aquilo que chamam de extrema-direita, eu costumo dizer aqui nos meus comentários, tanto aqui no Hora 10, como também no Conexão Angola, que é de uma extrema-direita domesticada. Né? Eles são extremamente radicais contra o povo. Eles são extremamente radicais contra tudo que possa ser visto como conquista dos trabalhadores, conquistas populares. Agora, tudo que é favorável à minoria, favorecimento de redução de impostos para os ricos, acúmulo de riquezas, de facilitação para transferência de valores, tudo isso é aprovado. Então, é um governo que finge radicalização, mas a radicalização é apenas uma maneira forte, firme, armada, inclusive, com o exército nas ruas, de reprimir o povo e impor uma agenda ultra-neoliberal. Ao que parece, Wellington, a grande bandeira de governação de Milei é precisamente a Lei Ónibus, e os decretos que foram reprovados no Senado. Isto poderá ou não trazer consequências no estado atual da economia, que após recessão conheceu dos registros dos últimos exercícios superavitários, que se esperava para já que abonasse, não é, em favor da governação do recém-eleito presidente. Olha, a aprovação do projeto de Milei representaria o fim da burocracia argentina e, consequentemente, a anarquia institucionalizada. Tá? Você imagina um país que não vai poder controlar as próprias riquezas, não vai poder controlar o próprio dinheiro, não vai poder controlar absolutamente nada, porque ele defende a liberalização total. Se isso acontecer, o Estado deixa de existir. Então, não há função aqui para a justiça, para o parlamento, para, enfim, para a educação, inclusive, né? Já que ele disse que não pode haver educação pública, que tem que ser privada. Então, todas essas medidas que chamam de austeridade, elas são medidas que cortam na raiz apenas as míseras possibilidades do povo viver com algum traço de dignidade. Nada mais radical do que uma política impopular que ele defende sem nenhum tipo de constrangimento. Então, eu prevejo, inclusive, Armanda, que o Milei dificilmente chegará ao final do seu mandato, diante da insatisfação, porque os institutos de opinião pública da Argentina, e eu conversei com um grande profissional argentino que atua na área, eles estão forjando resultados das pesquisas para que não reflitam em 100 dias o declínio da popularidade que elegeu há 100 dias, né, o presidente argentino. Então, já há em 100 dias uma rejeição tão grande, protestos nas ruas e instabilidade dentro do país que dificilmente, se ele continuar nesse ritmo, ele chegará ao fim do próprio mandato. Wellington Calçans, a partir de Estocolmo, Suécia, nosso portanto, comentador residente do Hora 10 à noite. Vamos agradecer ao Wellington, muito boa noite, esperamos contar consigo novamente amanhã.
Boa noite para você, Armanda. Eu volto no sábado, no Conexão Angola. Aqui no Hora 10, na próxima segunda-feira. Continuação de bom trabalho. É você assistindo a Hora 10. Uma boa noite também. Estamos juntos. Estamos juntos. É hora do nosso intervalo. Nós voltamos já já. Boa noite.